esclarecimento pequeno, mudou o palestrante, agora mudou o tema também, mudou tudo, tá? Hoje eu estou aqui de Quebra-Galho. Eu sou a mesma. É a mesma? Então tá bom. Tema, dificuldades do empreender, dificuldades ou aprendizados. Como é que surgiu esse tema aí? Na verdade, há uns dias atrás, a Eunice me ligou, me contactou pelo WhatsApp, dizendo, olha, Júnior, chegou uma psicografia aqui e eu gostaria que a palestra fosse em cima dessa psicografia. Nisso eu li a psicografia e ela fala sobre as diversas linhas, ou seja, quando a gente vai ultrapassando dificuldades na vida, a gente também, ao mesmo tempo, vai subindo de patamar de aprendizado. Nós vamos evoluindo na mesma proporção que as dificuldades vão surgindo. E eu estava justamente encerrando assim, um dia que foi muito difícil, com muitas dificuldades, muitos problemas para resolver, e eu estava cansado naquele momento. E aí, quando eu li, eu disse, olha que coincidência, hoje foi um dia onde eu pensei muito sobre isso. Ela pensou sobre o quê? Ela me perguntou. Sobre as dificuldades de empreender. Eu disse, isso é. Porque parece que quanto mais a gente faz, mais difícil as coisas vão ficando, mais difíceis as coisas vão ficando, né? Para quem já empreende de qualquer maneira, seja um empreendimento social ou mesmo um empreendimento privado, de qualquer maneira que for, sabe muito bem do que eu estou falando, né? A gente pensa, bom, agora eu já aprendi, já sei, que nada, as provas vão aumentando o grau de dificuldade. E tem dias que a gente termina o dia realmente cansado, né? Seja para criar um grupo, seja para um grupo de atividade esportiva, um grupo de caridade, né? Que é um empreendedorismo social, o que for, ou mesmo o seu empreendimento, o seu próprio negócio. Mas aí, logo que a gente começou a conversar, começou meio como que uma pequena lamentação, porque eu disse, Eunice, tu sabes muito bem o que é isso. Eu sei, às vezes eu também entro em crise com isso e tal. Ao mesmo tempo, a gente percebeu quantas oportunidades isso nos traz. Ao passo em que se eu tivesse acomodado, se nós estivéssemos, enquanto que nós estamos acomodados, nós temos a tranquilidade, o conforto, né, da paz que aquela situação nos traz. Porém, isso pode ser por escolha, cada um com as suas escolhas, cada um no seu momento. Só que a paz, que a tranquilidade, que vamos dizer assim, uma inatividade nos traz, ela também é do mesmo tamanho que a falta de oportunidades ou a falta de aprendizados. Certo? E aí eu separei aqui uma questão que eu achei um presente da espiritualidade, que está no Livro dos Espíritos. É a questão 777. Aqui, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem os capítulos que falam das leis naturais. Uma das leis naturais é a lei de progresso. É uma lei natural e imutável. O que nos diz, entre outras coisas? Que tudo está sujeito ao progresso. Tudo progride na natureza. Desde uma árvore, ela nunca vai poder retroceder, por exemplo, e se transformar numa semente novamente. Né? Assim como nós não podemos voltarmos a ser criança por esse mesmo caminho. Quando a gente desencarnar e reencarnar, mas aí é outra coisa, é sempre evoluindo, nunca regredindo. O progresso, portanto, é uma lei divina natural. É uma lei natural. E aí a espiritualidade pergunta o seguinte, primeiro a 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E a resposta é não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe do seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância.
O estado natural é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. Depois vem, então, essa pergunta que eu falei, que é a 777, que diz o seguinte. Pergunta, no estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele de mais perfeita felicidade sobre a terra? Ou seja, eu viver não apenas na simplicidade, não. É uma vida simplória, é voltar ao estado natural, primitivo, quase como um indígena, por exemplo, sem ter contato com a civilização. E a resposta é assim, o que quereis é a felicidade do bruto. E há pessoas que não compreendem outra forma. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Ou seja, essa resposta, para mim, ela foi muito esclarecedora, porque mostra que nós não viemos aqui para levar uma vida apenas de prazeres, de contemplação. Mas os pássaros têm o que comer sempre, não precisam se preocupar. Isso é uma alegoria que se fala, porque os pássaros não precisam pedir nada para Deus, Deus dá tudo o que eles querem, os animais. E, de fato, a gente olha um animalzinho lá, a gente tem a falsa sensação de que ele não precisa fazer esforço nenhum. Agora, coloque-se na posição de presa. Ora, uma presa, um animal que está na condição de ser ameaçado por um predador, ele não pode ficar tranquilo, ele não pode dormir no ponto, porque senão ele vira comida do predador, certo? Assim como o predador, se dormir de touca, como a gente diz, morre de fome, porque não consegue a presa. Na natureza não tem meia boca, como se diz. Ou o esforço é máximo, ou morre. Então, um animal, se é presa ou predador, ele tem que dar o máximo de si todo dia para ou matar a fome ou salvar a própria pele. Né? Então, essa visão romântica de que tudo funciona, que ele não precisa fazer nada, é mentira. Os pássaros, por exemplo, têm que voar, têm que migrar muitas vezes milhares de quilômetros para conseguir comida em outro lugar. Estava olhando agora esses dias a migração lá na África, né? São as maiores migrações do mundo. Tem lá os gnus, acho que 2 ou 3 milhões de gnus que migram de um país para outro, uma distância enorme, porque acaba a comida no local e ele vai. E nessa migração vira comida de leão, muitos deles, né? Então não tem, de jacaré, de crocodilo, exatamente. Então não tem vida fácil na natureza. Por quê? Porque isso é uma lei natural, é a lei do progresso. Tudo precisa dar o seu melhor. Claro que muitas vezes a gente exagerou na dose. Pode ser que alguém esteja nessa encarnação agora, querendo recuperar algo, querendo resgatar algo que fez lá no passado. Por exemplo, se negligenciou a família por conta do excesso de trabalho, pode ser que venha agora totalmente dedicado à família. Mas por isso que cada um vai saber onde dói. Cada um sabe de si, né? Aliás, falando de dor, a dor, ela nos paralisa muitas vezes, né? É um desconforto enorme, né? Concordam? Alguém consegue se concentrar sentindo dor? Dá para trabalhar bem sentindo dor? Muitas vezes não dá nem para se mover sentindo dor, né? Ela desconcentra mesmo, ela tira até o bom humor. Ou alguém consegue contar uma piada ou ser amável com alguém sentindo dor. Então não seria um grande negócio para a gente parar de sentir dor? Seria, né? Tanto é que é um grande negócio hoje mesmo. O segundo medicamento mais vendido no mundo hoje é analgésico. É a indústria da dor. Ninguém quer sentir dor, porque a dor incomoda realmente. Porém, se não fosse a dor, o que seria? Vocês sabiam que existe uma doença, eu não lembro agora o nome, chama de uma síndrome ali, que pessoas que não sentem dor, eles têm uma modificação genética
onde os impulsos não chegam ao sistema nervoso central, os impulsos de dor. Não sentem também nem frio nem calor. É interessante, né? Seria bom não sentir dor, né? Olha só. Vamos ver se seria bom. Tem alguns casos no mundo, né, onde pessoas não sentem dor. Vou citar aqui um caso de um menino aqui no Brasil, o Lúcio. Aos 7 meses de idade, seus dentes de leite começaram a nascer. Um belo dia de tarde, os pais se depararam com uma cena horripilante. O bebê tinha dilacerado a própria língua de tanto mordê-la e por pouco não morreu engasgado com o próprio sangue. Não sente dor. A mãe de Lúcio teve que abandonar a profissão, ela era psicóloga, e geralmente as pessoas que não sentem dor não chegam à idade adulta, porque morrem antes por coisas bobas, porque não percebem o que está acontecendo consigo mesmo, né? Muitos não conseguem falar porque dilaceram a própria língua, ao se alimentar, por exemplo. Não sentem fome, então tem que alguém avisar. No caso desse menino aqui, os pais colam etiquetas na casa, em tudo que é lugar, etiqueta verde, amarelo e vermelho para indicar o que ele pode e o que não pode. Por exemplo, na tomada tem uma etiqueta vermelha, que é para ele saber que aquilo ali dá choque e pode matar ele, porque não sabe o que é dor. E assim vai. Tantos outros casos aqui. A criança que usa, durante o dia, tem que usar o tempo todo óculos de natação porque machuca os olhos. Uma menininha, o tempo todo está mexendo nos olhos porque ela não sente nada, inclusive já perdeu o olho direito. Uma menininha de 5 anos de idade. E assim, posso contar as coisas mais horripilantes aqui que acontecem com pessoas que não sentem dor. Gente que não anda mais direito porque quebrou a perna e não percebeu. O menino que dormiu em cima do braço, quebrou o pulso, só foi perceber quando não conseguia pegar a colher do café. Essas coisas. Então a dor, por mais desconforto que ela possa nos trazer, ela é extremamente necessária, é fundamental para a defesa da nossa própria vida, que é o nosso bem mais precioso. Olha só. Né? Então, alguém ingenuamente poderia dizer, eu não quero sentir dor. Pode dizer isso no momento que está sentindo a dor, quer eliminar aquilo, lógico, isso é natural. Isso é para isso que existe ela, para indicar que tem algum problema em algum lugar e eu vou procurar resolver aquilo ali. Da mesma forma, tem as dores morais. Nós também sentimos angústias, nós sentimos o peso das dificuldades que são apresentadas no dia a dia para a gente. Significa que são pontos onde eu preciso trabalhar. Ali eu preciso resolver. É ali. Esse é o ponto, mas não significa que eu tenho que ficar sem esse sofrimento. Júnior, mas já foi dito aqui que a gente não veio aqui para sofrer. Não, não é isso. Mas esses pequenos sofrimentos que a gente sente pelas dificuldades do empreender, seja lá o que for, é exatamente o que nos mostra aonde nós precisamos aprimorar nossas habilidades. É ali que a gente precisa se dedicar. E quando a gente consegue melhorar aquilo ali, aquilo fica resolvido, nós vamos para o próximo passo. É como se nós tivéssemos que subir uma escada gigante. Imagine uma escada com um degrau da sua altura. Então, cada vez que eu tenho que subir um degrau é uma dificuldade, certo? Eu tenho que fazer um esforço enorme aqui. Mas quando eu subo, eu vou aproveitar a vista de um outro nível. Porque eu subi mais um nível na escada, até que eu chegue na próxima, né? Mas isso é um sem fim de evolução que nos leva sempre a um aprendizado, que, por sua vez, também nos leva a viver melhor. Claro que se eu for levar em conta essa única existência, isso não faz muito sentido. Só que todos que estamos aqui sabemos que a vida não para por aqui. Então, se ela não para por aqui, essas dificuldades também são transitórias. E elas vão nos ensinando, na medida em que eu vou aprendendo. E aí, quando eu começo a enxergar isso, que essas dificuldades são necessárias para o meu aprendizado, são necessárias para me colocar num novo nível, num novo patamar, eu começo a não reclamar delas. Eu começo a entender que, eu já tive bem pior, né? Já tive bem pior. Ou, por exemplo, alguém aqui... vamos lá.
Quem gostaria de retroceder? Está com dificuldade hoje? Estou com dificuldade. O que é? Eu montei meu negócio, é difícil, tenho que fazer conta o tempo todo, e eu tenho que empregar gente, e eu tenho que pensar em como ganhar mais mercado, eu tenho que pensar em crescer o tempo todo e não sei o que tal. Então tá bom. Quer voltar atrás? A maioria das pessoas vai dizer, não quero. Ou alguém pode dizer assim, está no auge do desespero? Eu quero. Então tá, só que tem que abandonar tudo que aprendeu também. Aí ninguém quer. Certo? Outro dia, semana retrasada, talvez algumas das pessoas aqui foram, teve uma palestra aqui em São João com um empresário, que eu não vou dizer o nome aí, ele se veste de verde e amarelo, é um empresário do comércio, né? E, não, todo mundo fala, o proprietário da rede Avan, aí ele esteve aqui, e ele contou um pouco da história, do que era e tal. E em um dos momentos ele fala o seguinte, eu não faço mais isso por dinheiro. Mas, na verdade, muito poucas pessoas fazem o que fazem em seus empreendimentos por dinheiro. Porque em determinado momento já não é mais aquilo que faz a diferença. Ele é pequeno perto de todo o resto que representa um empreendimento. Por exemplo, todo o resto que representa de aprendizado, de crescimento intelectual e crescimento moral também. A gente comentava, eu e a Anice, naquela conversinha que nós tivemos ali, rápida, assim, é um exercício enorme de paciência, de perseverança, de humildade. Enfim, é uma aula diária que se tem quando a gente tem que empreender em algum momento da vida. Não precisa, repito, ser um empreendimento, um negócio, né? Qualquer coisa. Seja um grupo de alunos. Eu quero montar um grupo de música agora. É um empreendimento. E é difícil, porque tem que ir atrás de recurso, tem que manter os alunos animados. Um é animado, o outro não é, o outro não dá bola para o professor. E a gente tem que estar rebolando no meio daquilo tudo ali para tentar... Isso que a gente está tentando levar um benefício, né? Então é assim que acontece. E aí me chamou a atenção uma coisa que esse empresário falou lá. Precisa ter coragem. Coragem nada mais é do que fé. Coragem nada mais é do que acreditar que vai funcionar, que eu vou conseguir, que a equipe vai conseguir. Fé. Então, isso aqui se trata de fé, sobretudo. Estou controlando o horário aqui, tá? Eu vou levar um puxão de orelha já para você. E aí, eu pergunto a vocês, o que é mais importante para que o empreendimento dê certo, ou para que a gente dê certo na vida? Qualquer coisa que a gente for fazer. Ou então, o que você prefere, inteligência ou esforço? O que dá mais resultado aí? Quem acha que é inteligência, então? Por favor, levanta a mão. Só para a gente fazer uma contagem aqui, rapidinho. Não? Inteligência não conta? Não conta, gente. É? Olha, precisa de inteligência. Precisa ter inteligência. Não, precisa. O detalhe é que todos nós somos inteligentes. Uns com umas habilidades, outros com outras. Inteligência, muitas vezes as pessoas confundem inteligência com raciocínio rápido. Isso não é inteligência. Algumas pessoas confundem inteligência com acúmulo de conteúdo. Isso não é inteligência. Tem gente que grava melhor do que outros. E daí? Agora, aquele que sabe raciocinar, aí é diferente. Por quê? Como é que a gente sabe raciocinar? A gente aprende a raciocinar. É um exercício diário, o tempo inteiro. Aí, eu estava lendo uma pesquisa que Agora não me veio o nome... eu tenho aqui o nome dela. Na Universidade de Stanford. Ela fez a seguinte... Ela é uma psicóloga. Vamos ver aqui o nome dela. Fazer justiça, né? A pesquisa dela. A professora Carol Dweck. Ela fez o seguinte, ela pegou 2 grupos de crianças, foi um experimento, e num dos grupos ela dava algumas tarefas para a criança, e na medida em que aquelas crianças iam acertando, iam conseguindo concluir as tarefas com sucesso, elas eram elogiadas pela inteligência. No outro grupo,
na medida em que elas iam acertando as tarefas que iam sendo dadas para elas, elas eram elogiadas pelo esforço. E o que aconteceu é que aí eles foram aumentando o grau de dificuldade dessas tarefas para esses dois grupos de crianças. O que aconteceu? Foi muito esclarecedor, né? No grupo onde as crianças eram elogiadas pela inteligência, esse grupo começou a cair de rendimento, porque as crianças começaram a ficar muito incomodadas, porque elas tinham sido rotuladas de inteligentes. E se eu sou inteligente, eu não posso ter dificuldade para resolver. Sou inteligente, certo? Ao passo que no grupo das crianças que eram elogiadas pelo esforço, elas se sentiam cada vez mais estimuladas e o desempenho delas foi melhorando cada vez mais, a ponto de ficar uma diferença enorme entre os dois grupos. E aí, nessa psicografia que nós recebemos aqui, fala exatamente sobre isso, sobre o esforço, a importância do esforço. Porque o que é que faz a gente mudar de nível, de aprendizado, de nível evolutivo? É o esforço. É o esforço que eu empreendo na minha maneira de pensar. É um esforço que eu empreendo na minha maneira de interagir com as pessoas. É o esforço que eu empreendo em tudo que eu vou fazer. O esforço é que me coloca no outro nível, sempre. Então, por isso que se fala sempre esforço. Aqui na casa se fala o tempo todo. O nosso fundador, né, o Zé Araújo, o tempo inteiro fala muito esforço, gente, muito esforço, muito esforço, muito esforço, repetidas vezes, porque é o esforço que vai nos colocar no outro nível, seja no que for na nossa vida. Então, é necessário esforço. E aí, eu vou finalizar com essa psicografia que eu falei para vocês desde o início, que foi o motivo disso aqui. A psicografia diz o seguinte: as diversas linhas. Havia um tempo que a maioria das pessoas escolhia a porta larga. Entendiam que era mais fácil e mais cômodo. Com o passar do tempo e com a lei divina da evolução, ou a lei de progresso, como acabamos de falar, algumas travas nos foram impostas. Lembrem-se da máxima: mais será cobrado a quem mais foi dado. E aqui eu vou fazer um parênteses. Quando se fala isso, muita gente fica com medo de aprender mais. Já aconteceu? Não. Se eu souber mais do que isso aqui, tá bom até aqui. Porque senão eu também vou ser cobrado. Eu escutei lá na Casa Espírita. Então, por via das dúvidas, tá bom até aqui, porque senão eu vou ser cobrado. A cobrança, ela não é feita dessa forma. A gente mesmo tem essa cobrança dentro de si. Ou alguém aqui admite, por exemplo, ter que voltar a fazer as provas que fazia lá no primário, continha de somar e multiplicar e pronto. Não, hoje a gente quer desafios maiores, porque a gente já sabe mais. Imagine para alguém, para um piloto de avião, piloto comercial internacional, que pilota aqueles aviões grandes, chegar para ele e dizer o seguinte: olha, a partir de hoje você vai ganhar a mesma coisa, só que você vai pilotar o avião agrícola lá para espalhar veneno em cima da plantação. Ele vai dizer: não, está de brincadeira comigo, né? Passei esses anos todos aprendendo para poder ir de um país para o outro, do dia para o outro e tal, agora você vai me botar aqui. Ninguém aceita voltar, porque não faz sentido. Se eu tenho outras habilidades, eu preciso usar essas habilidades. É isso que vai me dar ânimo para o dia a dia. Então, aquilo que me paralisa, o medo, não, transforma isso em ânimo. E muitas vezes as pessoas têm medo por causa dessa exatamente frase: a muito será cobrado a quem mais é dado. Então, continuando. Nesse entendimento, é oportuno dizer que as diversas travas da lei podem ser chamadas de linhas, onde cada uma representa uma passagem de um degrau para um outro estágio evolutivo. Quando sentimos que a dificuldade aumenta, maior é a nossa couraça para suportá-la. Pode parecer que quanto mais fazemos, mais difícil parece, ou mais fatores nos parecem prejudicar. Novas provas, novos estresses morais e espirituais. Mas esse é exatamente o mecanismo da evolução, onde podemos cunhar outra máxima: muito alcança aquele que produz. Ou seja,
Se passamos nossa existência na preguiça ociosa do mundo terreno e dos nossos próprios pensamentos, cada vez mais estagnamos. Agora, se elevamos nosso pensamento e empreendemos esforço íntimo em cada processo de uma nova vida, encontramos a força de cruzar a próxima linha. E em nossa bagagem eterna, acumulamos mais uma experiência que nos auxiliará nos próximos passos. Então, empreendam o esforço diariamente, lutem e combatam os íntimos doentios e transformem o ócio em produção espiritual. Muita luz, espírito Anthony. Essa psicografia veio agora aqui, mês passado, não foi há poucos dias. Então essa foi a mensagem que ele quis deixar. E sempre de que o esforço vale a pena, porque o esforço se transforma em aprendizado, o aprendizado se transforma em evolução, a evolução se transforma num grande prazer em ver que a gente já está hoje melhor do que estava ontem, né? E isso também nos dá a certeza de que amanhã a gente vai ser melhor do que é hoje. Ok, gente? Então, muito esforço a todos. Obrigado.